Olá, meu nome é Jaqueline, sou enfermeira, atuo na Secretaria Municipal de Saúde de Francisco Beltrão, na direção do Departamento da Atenção à Saúde. Também tenho mestrado em plantas medicinais e fitoterápicos e, a convite do Amamenta Sudoeste, vim conversar com vocês sobre o uso de plantas medicinais e fitoterápicos na gestação e na lactação. O uso das plantas medicinais é uma prática bastante remota. Elas são utilizadas por diversas comunidades e para muitas causas. Antigamente, a principal forma de utilização eram com conhecimentos passados entre as gerações, e elas eram utilizadas por toda a população, inclusive entre gestantes e lactantes. Atualmente, a Organização Mundial de Saúde estima que 80% da população mundial ainda faça uso de alguma planta medicinal para o tratamento de diversas doenças. Muitos fatores estão relacionados com esse uso, sobretudo os fatores culturais. Algumas pessoas têm o hábito de utilizar. No Brasil, existem algumas iniciativas bastante importantes que incentivam o uso desse recurso terapêutico, como, por exemplo, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que é do Sistema Único de Saúde, e o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. No contexto da gestação, os principais fatores que interferem nisso as questões culturais, como eu acabei de falar, onde aquela mulher, aquela população já tem o hábito de utilizar a planta medicinal para conseguir melhorar em relação a algumas queixas. A facilidade de acesso, o Brasil hoje tem uma das maiores biodiversidades do mundo, então é fácil de ter acesso a recursos terapêuticos que são oriundos da natureza. Além disso, ela pode ser cultivada, a planta, no próprio quintal, na horta, ou ainda em vasos, no próprio apartamento, o que facilita o acesso. E na gestação, tendem a diminuir a prescrição de medicamentos alopáticos, que são aqueles medicamentos industrializados, pelo efeito deles na gestação. E associado a isso, algumas mulheres têm aumento de algumas queixas, como, por exemplo, náusea, vômito, dor de cabeça, constipação, e assim, pela falta de opções terapêuticas, elas acabam optando pelas plantas medicinais. Principalmente porque existe uma falsa segurança no uso, ou seja, elas pensam que pelo fato de ser natural, né, de ser uma planta, não vai fazer nenhum mal. No entanto, sabe-se que muitas plantas têm efeitos, né, graves durante a gestação e que podem causar toxicidade, má formação sobre o feto, algumas têm efeito abortivo. No contexto geral, nenhuma planta deve ser utilizada nos 3 primeiros meses de gravidez, que é onde acontece toda a parte de formação do feto. Depois desse período, durante toda a gestação, ainda precisam ter alguns cuidados em relação a alguns tipos de planta, algumas espécies, porque algumas podem ter efeitos abortivos, outras podem ter alterações hormonais que comprometem o desenvolvimento da gestação, podem haver efeitos teratogênicos, que é causar má formação no feto, alterações da atividade uterina, que podem causar hemorragias, e a hepatotoxicidade, que são efeitos tóxicos sobre o fígado. Gosto bastante dessa frase que diz que todo medicamento pode ser um veneno e todo veneno pode ser um medicamento, dependendo da dose. A planta medicinal, ela é como um medicamento, ela possui um princípio ativo que tem um efeito no organismo do indivíduo que usa e que, se ele for utilizado de forma inadequada, ele pode causar um dano bastante importante. Pensando em planta, a gente tem 2 formas principais de obter e de utilizar. Uma é a planta medicinal, que é a planta in natura ou a planta seca, que refere-se à espécie vegetal mesmo, que é a plantinha que a gente pode ter acesso. Ela é uma planta que vai ter uma finalidade terapêutica de acordo com o seu uso. Outra forma é o próprio medicamento fitoterápico, que é um produto feito na indústria farmacêutica a partir de uma planta medicinal. O benefício do medicamento é que se tem segurança no uso da população, ou seja, na bula vai descrever quais os estudos que foram realizados e para quais situações esse medicamento é seguro. Além disso, a composição é padronizada e se sabe da garantia de qualidade na obtenção desses produtos. Quando a gente fala de planta, nós ficamos muito suscetíveis a problemas
porque às vezes a gente não sabe a origem dessa planta, se a pessoa que você comprou, ela estava condicionando essa planta adequadamente, se essa planta é realmente a planta que diz ser, principalmente quando é folha seca, que você não consegue identificar a planta. Então, é importante que a gente saiba a origem da planta que a gente está utilizando. Quais espécies não podem ser utilizadas na gestação? E vocês vão ver que são bastante espécies bastante comuns no nosso dia a dia. O boldo, ele não pode ser utilizado porque ele pode induzir contrações uterinas pelos seus óleos essenciais. A calêndula e a camomila, que são bastante utilizadas, principalmente a camomila, como indução de sono, ansiolítico, e até por questões alimentares, como o hábito de tomar o chá de camomila, ela pode ter um efeito estimulante uterino e causar sangramentos e até aborto. O confrei, ele tem alguns efeitos tóxicos no fígado, e o ginseng pode ocorrer alterações hormonais que podem interferir no processo da gestação. O maracujá é uma planta bastante utilizada, principalmente para ansiedade, como indutor de sono, que são queixas bastante comuns durante a gestação, sobretudo no final, onde a mulher está ansiosa para o bebê nascer. No entanto, o maracujá ele pode causar alguns efeitos estimulantes uterinos que podem trazer complicações para a gestação. A mil-folhas, o poejo, a sálvia e a tansagem também têm efeitos que podem ser abortivos. E a tansagem, além de tudo, ela tem um efeito laxativo, que é quando a mulher tem dificuldade de ir no banheiro. No entanto, ela não deve ser utilizada durante a gestação. A hortelã, em grandes doses, pode causar malformações no bebê. O sene, como ele é laxativo, ele também pode estimular, assim como ele estimula o intestino, ele pode estimular a parte uterina e ser abortivo. A arruda e a artemisia podem ser tóxicas para o embrião, além de causar algumas malformações, e a quebra-pedra ela pode ser abortiva. É importante falar que esses efeitos, né, tão importantes, eles têm bastante relação com a dose com que o indivíduo vai usar. Quando nós falamos de uso de plantas medicinais, eu já vi várias pessoas falarem para substituir a água. Ah, faz o chá e toma por água. E não é assim. Então, a gente precisa ter esses cuidados para que isso não ocorra. Usar em doses pequenas, né? E sabendo-se do processo gestacional, evitar o uso dessas plantas. Como que a gente faz para preparar um chá medicinal daquelas que nós podemos utilizar? Existem principalmente 3 formas: a infusão, a decocção e a maceração. A infusão é o que popularmente é conhecida como bafo. Então, vai pôr a planta num recipiente, que indica-se que seja inox ou vidro, nunca alumínio, e vai pôr água fervendo em cima. E deixar em torno de 10 a 15 minutos até essa água chegar em temperatura ambiente e consumir. Recomenda-se que não utilize açúcar em chás medicinais. Essa técnica de preparo é mais utilizada para flores e folhas, porque os princípios ativos, quando fervidos, eles são voláteis, ou seja, eles evaporam, são mais sensíveis. A decocção é bastante utilizada para cascas, caules e raízes, que são estruturas que é mais difícil de extrair o princípio ativo. Vai colocar a quantidade da planta em água quente e deixar em fogo baixo por 30 minutos. Não recomenda-se aquela fervura rápida, né? Que a decocção é o cozimento. Aqui tem uma foto da canela, e eu já vou explicar para vocês que ela não deve ser utilizada na gestação, mas ela tem efeitos importantes durante o trabalho de parto. A maceração é quando a planta ela fica em contato com um líquido extrator, que pode ser a água, né, num contexto geral, mas também algumas comunidades usam outros líquidos extratores à base de álcool, como, por exemplo, a cachaça ou o vinho. Claro que na gestação não são recomendados. Vai colocar a planta nesse líquido e deixar por pelo menos 8 horas. E pode-se agitar, eventualmente, para melhorar a extração. Pelo risco de contaminação, recomenda-se que na hora de consumir seja fervido rapidamente. A maceração ela é bastante utilizada para os amargos, né, que são aquelas plantas digestivas. Por exemplo, o boldo, o gervão, o pau amargo, mas nenhum deles é recomendado o uso durante a gestação. Outros cuidados importantes na hora de obter uma planta para fazer um chá medicinal é identificar se a planta
é realmente aquela que você gostaria de utilizar. Porque às vezes os nomes populares, eles confundem bastante, já que eles diferem de uma região para outra. Quando for coletar a planta no quintal, é importante observar se não pegou sem querer outras folhas ou flores ou outras plantas junto. Ter cuidado com locais onde tem acesso a animais, por exemplo, gato, que acaba depositando fezes e pode ter contaminação. E cuidado com a presença de pragas e doenças. Então, como nessa foto, o ideal é que a gente utilize as plantas que estão saudáveis e não quando elas estiverem com manchas ou mesmo insetos. Além disso, tem que se evitar coletar as plantas próximas a locais contaminados, como cemitério, fossa, nas estradas, que são locais onde tem acesso a muitos componentes tóxicos que podem comprometer a qualidade da planta. Algumas plantas que nós podemos utilizar na gestação, como eu falei antes, têm que ser utilizadas com cautela, então não devem ser utilizadas indiscriminadamente e devem ser evitadas no primeiro trimestre. Uma delas é o gengibre. Ele é bastante utilizado para náuseas e vômitos, daquelas mulheres que têm náusea e vômito persistente. Altas doses podem estimular a atividade uterina, mas em doses terapêuticas, que é de 3 a 4 vezes ao dia, ela pode prevenir e diminuir a frequência das náuseas e dos vômitos. Recomenda-se que seja 1 colher das raízes e vai deixar em infusão, né, que é colocar água quente e deixar em torno de 10 minutos para depois coar e consumir, até 3 a 4 vezes por dia. Outra planta bastante importante é a ameixa. Ela pode ser utilizada para o tratamento da constipação, que também é uma queixa comum na gestação, uma vez que os hormônios da gestação alteram a função intestinal. Então, ela pode ser utilizada o chá, né? Ou consumir a fruta in natura ou seca, né? Para o chá, utiliza-se bastante a fruta seca, né? Vai se fazer a decocção, que é ferver, ou ainda fazer a maceração e consumir esse líquido da maceração. É bastante comum as pessoas deixarem a ameixa na água de um dia para o outro e consumir aquele líquido, ou até fazer algumas preparações alimentares, como, por exemplo, suco, daí inclui bastante fibras que ajudam no funcionamento do intestino. E pode ser utilizado todos os dias, mais do que uma vez por dia. Depois que o bebê nasceu, nós temos um dos, não vou dizer um problema, mas um dos desafios da amamentação é a produção de leite. Apesar de que a gente sabe que o nosso corpo é muito sábio e ele sabe a quantidade necessária para o bebê, algumas mulheres buscam plantas para aumentar a produção do leite. Uma delas é o funcho, ou a erva doce. Apesar dela não ser recomendada durante a gravidez, ela pode ser utilizada desde que o bebê nasce. Além de aumentar a produção de leite, ela também tem uma ação antiflatulenta, que é diminuir os gases que são muito comuns no pós-parto. Pode se utilizar de 1 a 5 gramas em infusão, né? Utiliza-se a semente, principalmente, e pode ser tomado várias vezes ao dia. Outro uso terapêutico dela é com o bebê. A partir de 1 mês de vida, ela pode ser utilizada para diminuição dos gases e das cólicas, mas tem que ter bastante cuidado com a quantidade, já que ela é muito inferior ao que a gente utiliza para fazer o chá para o adulto. A canela, ela é conhecida por ter efeitos abortivos, que realmente tem. No entanto, durante o trabalho de parto, quando a mulher já está em trabalho de parto efetivo, ela tem uma ação muito importante porque ela é um indutor de contrações uterinas e ajuda durante o trabalho de parto para melhorar as contrações e a evolução do parto. Pode-se utilizar o chá da canela, que é feito com a casca, a partir da decocção, que é a fervura, ou ainda se utilizar o óleo essencial. O óleo essencial, ele também tem efeito terapêutico, assim como o chá. Eu particularmente gosto bastante de usar o óleo ou naqueles difusores que a gente pode pôr em casa, que ele vai, né, liberando lentamente o cheirinho do óleo, ou ainda no banho. Então, quando vai tomar banho, pinga umas gotinhas no box e com a água quente ele vai liberar o óleo essencial para que ele seja, né, inalado e tenha seu efeito terapêutico. Aqui tem algumas referências.
que eu utilizei para preparar esse material para vocês, e gostaria de falar que sempre que você tiver uma dúvida em relação ao uso da planta medicinal, evite fazer o uso antes de ter certeza das indicações e se não há nenhum problema relacionado ao uso durante a gestação.